diz isso, né? O quinto diz assim: o Espírito Santo nos diz, ainda que o casamento traz honra. Amém? Vamos ver Provérbio 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher tem que ser sábia. Tem que ser sábia. Tem que gritar com o marido, não tem que desobedecer o marido. Ela está aí para obedecer. Não é isso? Para ter uma família feliz, amados. Não? Obedecer o marido. Não pode estar gritando, não pode estar, porque ela é louvada. Da mesma forma, o homem que teme ao Senhor será louvado. O 6 diz assim: diz também o Espírito Santo que o casamento nos traz harmonia. Isso tem que ter na união do casal. Harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um por si também, ame a própria esposa, como a si mesmo a esposa respeita o marido. Não obstante, vós, cada um de por si também, ame a própria esposa, como a si mesmo. E o esposo a esposa ame também e respeita o seu marido. Nessa passagem bíblica, Deus diz: marido, ame a sua esposa como a si mesmo. Esposa, ame o seu marido como a si mesmo. Foi como eu falei lá na frente. Se eu não me amar, quem vai me amar? Só existe um que pode me amar: Jesus. Esse nos amou. Deus nos amou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as relações da harmonia que Deus traz ao casamento entre o homem e a mulher. O Espírito Santo nos diz igualmente que o casamento deve ser duradouro. Isso é verdade. Eu conheço muitos que casou e com 3 meses separou. Porque eu era muito nervoso, né? Então quando eu falava eu gritava. Deixa pra lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz a palavra de Deus que o casamento ele tem que ser duradouro. Atentamente para essa ordenança de Deus, em Mateus 19:6 diz: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aí eu pergunto: o que traz a separação? A impureza e o adultério. O que Deus une, nenhum homem tem o direito de separar. Muitos me perguntam: quando Deus une quando as regras bíblicas são obedecidas na vida do casal. Então sabemos que conhecemos as regras de Deus para nossas vidas. Conhecemos os quesitos que Deus colocou na sua palavra para que eu e você olhar para aqueles quesitos e praticar. Marido, ame sua esposa. Esposo, ame sua esposa. Mulher, ame sua esposa. Esposa, ame sua. Por quê? Quando existe amor, não existe dificuldade. Porque alguém já percebeu que a dificuldade, muitas das vezes, nós a procuramos. Muitas das vezes procuramos dificuldade para nós mesmos. E não é bem assim que Deus nos ensina. Nos ensina coisas boas, maravilhosas. Para que nós sejamos felizes, precisamos obedecer em primeiro lugar ao Senhor, a esposa e o marido, para que tudo vá bem. Mas não é porque a esposa vai obedecer ao marido que o marido tem que ser santarrão e nem durão. Porque tem marido também que não dá
atenção muito à esposa. Ah, porque eu vou para tal lugar, tem que pregar em tal lugar. A esposa foi feita para estar assim, ó. Pode nem fazer assim, tem que ser assim. Unida com o marido. O esposo vai pregar, ela tem que estar junto dele. Se a esposa prega, o marido, tendo condições, muitas das vezes não tem, ele tem que estar do lado dela. Eu não aceito quando eu vou pregar e o marido não vai. Quer dizer, não tem marido não, tá? Só estou falando assim. É? Então tem que ir os dois juntos. Se for pastor, melhor ainda. A esposa tem que estar do lado. Sabe por quê, irmão? Na direção da igreja lá em Guararema, não só na igreja de Guararema, mas em todas as localidades que eu vou, eu conheço muita gente, né? E me perguntam assim, por que o pastor veio e a esposa não veio? Às vezes os dois têm trabalho diferente, isso aí é uma coisa que, né, a gente não pode questionar. Ele vai trabalhar na cara de ser no mesmo dia, né? Então ela vai para um lado, ele vai para o outro. Mas tendo condições dos dois ir juntinho, vá. Esposo, leva a sua esposa. Porque fica bem mais fácil. E as pessoas estão vendo ali uma unidade abençoada. Não, aonde o esposo da irmã está, também está juntinho. E isso é bonito, é lindo, é maravilhoso. As pessoas indagam muito. Não vai indagar para o pastor, não vai indagar para o pregador, ou para o presbítero que prega, né? Não vai indagar. Mas sempre a mulher tem sempre uma conversinha assim à parte, né? Ai, pastor fulano nunca leva a esposa lá que falou isso. Jesus, aí já torna-se uma fofoquinha santa, né? Mas a gente tem que rever isso. Lá, quando quando eu levava as pessoas, os pastores para pregar lá na congregação, eles muitas das vezes iam sozinhos. Cadê a esposa do pastor? Eu só não sei, não quero saber, toma conta da tua vida. Vou alimentar o quê? Se ele não veio, porque teve algum problema. Mas se tiver a ocasião que puder estar junto, é lindo o casal quando estamos juntos. Andaram dois juntos, não estarem de acordo? Se o homem é a coroa da mulher, a mulher é a coroa do homem, tem que estar unido, tem que estar juntinho. Amém, querido? Tinha mais coisa, mas as horas já foram. E eu gosto de respeitar o horário. Amém? Amém. Agradeço assim a minha oportunidade. Peço assim, olha para me casar. Para Deus enviar um varão para mim. A cara do meu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus filhos querem que eu case, só tem um que não quer.